Pai querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, em tuas mãos, na tua casa, Senhor, estamos reunidos. Deus, já adoramos o teu santo nome, relevamos a nossa oração na tua presença, e nesse momento, Jesus, vamos receber a tua palavra. Deus, ao teu Filho que aqui está, que será canal de bênção, Pai, a cada um de nós, que o Senhor continue, Jesus, falando, meu Senhor, aos nossos corações através dele, assim como o Senhor tem falado. Deus, que o Espírito Santo, Pai, o revelador, o inspirador, Pai, esteja sobre nós e sobre o teu Filho nessa noite. Assim eu oro, Pai, agradecendo a Ti, Pai, por tudo em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Poder sentar. Graças a Deus. É como está a nossa frase de boas-vindas aí, né? Deus te trouxe aqui. Sejam bem-vindos. É muito bom poder cultuar com os irmãos, não é? É realmente uma bênção. E nós estamos prosseguindo com a nossa série de mensagem, Ele é Jesus, e hoje vamos falar sobre um homem sofredor. É sempre como nós falamos, estudar sobre Jesus é saber o quanto nós somos amados. Estudar sobre Jesus é conhecer melhor a Deus, e conhecer melhor a Deus é conhecer melhor você. Então, quando nós cultuamos a Deus, estudamos a sua palavra, quem é acima de tudo, enriquecido somos nós. Deus, se for adorado por nós, Ele é Deus. Se não for, Ele é Deus. Mas se a gente adorar, a gente é abençoado. Amém? Então, poder cultuar ao Senhor é esse privilégio, porque juntos nós estamos repartindo as bênçãos do Senhor Jesus. Como nós estamos frisando nessa série de mensagens, a humanidade de Jesus. Porque, como você sabe, Jesus é o Filho de Deus. E Jesus tomou a forma de homem. E como forma de homem, ele viveu aqui na terra. O ministério de Jesus aqui foi como homem. Ele não viveu como Deus. Ele viveu como homem. Embora sendo Deus, ele não deixou de ser Deus. Mas todas as atitudes que Jesus fez como homem. Tudo que ele sofreu como homem. Então, nós, vendo a necessidade de trazermos à igreja esse conhecimento, embasado pela palavra de Deus, nós começamos essa série, Ele é Jesus. E nós vamos estudar, tem muita coisa para a gente aprender sobre Jesus, não é? Jesus sempre é uma enciclopédia que a gente jamais vai esgotar o que ele tem para nós. Cada vez que a gente estuda mais sobre Jesus, mais enriquecido nós vamos ficar. Jesus, sendo o verdadeiro homem, pôde oferecer-se como sacrifício pelo pecado da humanidade. E sua ressurreição demonstra o poder de Deus sobre a morte e o pecado. Veja, amados, por que ele teve que se tornar um verdadeiro homem? Para se oferecer como sacrifício pelo pecado da humanidade. Jesus não seria um sacrifício perfeito se ele não fosse homem. Se ele não tivesse vivido aqui como o vive eu e você. Ele jamais poderia ser exemplo para mim e para você se ele tivesse atitudes aqui como Deus. Mas ele teve atitude como homem. E viveu como homem. E ressuscitou para mostrar o poder de Deus sobre a morte e o pecado. Morreu como homem. Ressuscitou para provar o poder de Deus sobre a morte e o pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz as seguintes palavras:
Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado do povo. Veja, ele em tudo foi semelhante a mim e a você. Imagina Jesus se diminuindo ao ponto de ficar do seu tamanho. Se oferecer para sentir o que você sente. Para passar pelo que você passa. Somente para dizer para você que você é especial. E como ele venceu, você também pode vencer. Ele fez isso, Deus fez isto, para mostrar para nós que há essa possibilidade. Que se eu e você quisermos ser como ele, podemos ser, porque ele foi como nós. Entende? É uma demonstração para a humanidade. Também uma demonstração no mundo espiritual. Que todo homem e toda mulher que quiserem ser vencedores podem, têm condição de vencer. Porque Jesus venceu. A versão que nós estamos lendo é Bíblia de estudo de todo homem, Isso mesmo, essa Bíblia aqui, irmãos, certo? É que ela tem uma linguagem, mas eu gostei da linguagem dela para hoje, Para o culto de hoje. Então, veja, vou ler mais uma vez o versículo 17. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. O que é todos os aspectos? É todos, irmãos. É 100%. Você é tentado? Quem aqui é tentado? Vocês não são tentados, não? Ninguém aqui é tentado, irmão? Ele foi tentado. Alguém que sofre? Tem sofrimento? Alguém sente dor? Dor física e dor sentimental, dor emocional? Jesus sentiu. Alguém aqui já se sentiu traído? Já? Jesus foi traído. Alguém já se sentiu abandonado? Jesus foi abandonado. Alguém já se sentiu sozinho no meio da multidão? Jesus também. Mas ele venceu tudo isso com um único objetivo: de convencer você e convencer a mim que a gente também pode vencer. Porque ele é o modelo para o verdadeiro Filho de Deus. Ele se subjugou para viver como nós. Somente para provar e pagar o preço do pecado que eu não podia pagar, que você não podia pagar, mas ele fez isto como um homem cheio do Espírito de Deus, para tornar a mim e a você vencedor. Veja que o escritor aos Hebreus diz: era necessário, quer dizer, não tinha outro jeito. Então, como não teve outro jeito, Jesus voluntariamente disse: eu vou lá. É como? Isso está na minha Bíblia, irmão, na de São Geraldo. É como se ele dissesse assim: não tem jeito do LED, eu vou lá, pai. Eu amo o LED, se eu amo o LED, eu vou lá. E ele veio. Entende? É como se ele dissesse: não tem jeito para fulano, o jeito é eu ir, pois eu vou, porque assim como o Senhor o ama, eu também o amo. Provando o quanto você é especial. E nós passamos muitas vezes por cima disto. E quando você vê alguém pregando e dizer que Jesus agiu de uma maneira
como se ele fosse Deus, que Jesus superou isso porque também era Deus, quer dizer que eu não posso superar, mas quando você crê, você vê que ele é homem, e o apóstolo João disse que aquele que confessa que ele veio em carne, esse Espírito é de Deus. Entende? Então ele se fez homem, foi necessário, não teve outro jeito para que os homens fossem salvos. O jeito foi Jesus vir morrer por mim e por você. Veja o que o nosso pecado fez. Não mexeu só aqui na terra, mexeu no trono de Deus. Por uma questão, porque ele ama você. Amém? Se os irmãos ficarem em dúvida, qualquer coisa, os irmãos anotam, faz a pergunta, depois pode mandar no zap que a gente responde. Se der quando responder, a gente responde. Se não der, a gente manda para o pastor Luiz, tá bom? Jesus é o grande consolador nos sofrimentos, por ter sido supremamente homem de dores. Olha, irmãos, Jesus é capaz de nos consolar em todos os nossos sofrimentos, porque ele foi supremamente o homem de dores. Ainda com cerca de 2 anos de idade, ele teve que mudar de país, teve que fugir do território que era governado por Herodes, para não ser morto. Porque foi o próprio Deus que disse, não foi? Pega o menino, a sua mãe, e vaza daqui, porque Herodes quer matar o menino. E veja que em tudo isso ele agiu como homem. José teve que agir como homem, Maria como mulher. Não tiveram nada, né? Não se transportaram como Elias de um lado para o outro. Foi andando. Não teve nenhum privilégio. Jesus, a gente não sabe se foi na adolescência ou se foi na juventude, ele perdeu o pai. José morreu. Então ele sabe muito bem o que é perder um membro da família. Ele sabe muito bem o que é um filho perder o pai. Você já pensou que a dor que você, quem já perdeu o pai, sente, que Jesus sentiu essa mesma dor? De ver o pai partir? Jesus passou pelo sofrimento que qualquer um de nós passamos e passou como homem. Ele não passou como Deus. Com o objetivo, eu friso novamente, de fazer você se sentir amado e fazer você se sentir acompanhado. Jesus, ele foi rejeitado, mas mesmo assim continuou sendo Jesus. Crê-se que ele foi carpinteiro, ele fez uso da profissão até iniciar o seu ministério. Então, foi um homem de trabalho, de luta. Quando José morre, Jesus tem que assumir a família. Jesus tem que ajudar a criar os irmãos mais novos. E foi esses mesmos irmãos que não creram nele durante o seu ministério. Foi esses mesmos irmãos que o desencorajava, que o desafiava. Ele enfrentou isto. Às vezes você diz, a minha família não me ama, não gosta de mim. Os irmãos de Jesus também não. Sugeriram uma vez até amarrar ele. Entende? E porque foram criados por ele. Mas ele não deixou de amar. Ele não parou diante dos obstáculos. Então, Jesus se identifica com você em qualquer sofrimento que nos é imposto. Porque a dor de qualquer ser humano passou, Jesus também passou.
todos os sofrimentos, por isso que ele é chamado o homem de dores. E é por isso que nós podemos nos encostar nele, confiar nele, porque amigo como ele não tem. Amor, irmãos, um amor como este amor de Deus é difícil de entender, é um amor que constrange a gente, que deixa a gente constrangido. Por isso que o mundo odeia Jesus. Eles não conseguem entender que são amados por Deus desta maneira. É muito mais fácil decidir pela incredulidade do que aceitar ser amado. Para ele não tem nenhum homem, nem uma mulher que não seja capaz de ser transformado. Para ele não tem nenhum homem, nem uma mulher que ele joga no lixo. Deus não tem lata de lixo para ninguém. Antes de iniciarmos essa série de estudo, uma série antes, nós falamos sobre a existência do inferno. E lá está bem escrito que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não foi criado para os homens. Mas os homens vão para o inferno? Vão. Por quê? Porque querem ir, não querem Jesus como seu consolador, não querem Jesus como seu salvador, não querem Jesus como seu modelo de vida, não querem Jesus mudando o seu estilo, não aceitam o amor de Deus. Então só tem um lugar para quem não aceita o amor de Deus, é lá. Entendeu? Nós somos constrangidos quando a gente fica com raiva de alguém. Já ficou, pastor, com raiva de alguém? Já, né? Eu também já fiquei. Quem aqui já nunca ficou, irmão? A gente fica, esse eu não vou perdoar, não. Tem quem faça, eu não vou perdoar, eu não perdoo mesmo. Aí você vai para Jesus, Jesus perdoando todo mundo, inclusive você. Aí, o que você tem que fazer? Perdoar. Isso não é constrangimento? Eu vou perdoar, porque Jesus perdoou. Não é? Então, amados, é preciso encarar esse amor e querer ser igual a Jesus. Mas ser igual a Jesus é contrariar você mesmo. Abrir mão dos seus desejos e muitas vezes dos seus direitos. Você já pensou Jesus sendo Deus? Se ele quisesse resolver as coisas como a gente pensa que Deus quer e pode resolver, e sei que ele pode, não seria fácil? Irmão, se Deus quisesse matar Adão e Eva, ninguém nem ficava sabendo, ficava? Quem ia saber dessa história? Mas ele não fez. Porque ele quer provar para o próprio homem, quer provar para mim e para você, que acima dos nossos erros, acima dos nossos defeitos, ele nos ama e ele pode fazer de nós uma nova criatura. Ele quer que a gente vá muito mais do que ser salvo. Ele quer que a gente vá muito mais do que morar no céu. O que Deus tem para mim e para você é a própria vida dele. Ele quer partir conosco a sua vida. Você é predestinado para isto. Mas você pode escolher não querer ser predestinado e querer ter a sua própria regência. Sua participação na humanidade, a participação de Jesus na humanidade, fez-nos simpatizar devidamente conosco. E a simpatia humana é algo que faz parte importante de seu ofício como intercessor. Veja, irmãos, Jesus, certa vez, ele ia andando e ele encontrou 10 homens, e aqueles homens eram leprosos.
O que Jesus fez? Curou todos eles, porque ele sentiu compaixão por eles. Aí só volta um dos 10 para agradecer. Ele podia dizer, tu vai ficar curado, mas os outros não. Mas o que ele fez? Só você que agradeceu, só um que voltou para agradecer, mas os outros continuaram curados. Já pensou se Jesus fizesse igual a Eliseu? Eliseu é um cara que eu admiro, um profeta que eu admiro. Mas Geazi pisou na bola e disse, agora a lepra de lá na mão vai ficar em tu. Não foi assim que Eliseu fez com Geazi? Mas Jesus não fez assim, porque ele era melhor do que Eliseu. Amém? E ele quer que eu e você possamos aprender com isso e fazer o bem às outras pessoas, sem esperar o retorno. E a melhor coisa que você pode fazer é simpatizar com alguém que não é simpático a você. É você amar alguém que não ama você. É você fazer o bem sem esperar nada em retorno. Porque foi assim que Jesus viveu. Ele é um modelo. Eu não amo nem fulano, não. Fulano também não me ama. Diz que fulano não gosta de mim, eu também não gosto dele. Mas Jesus não era assim. Jesus não agia assim. Fulano não me ama. Bom, eu não sei como ele vai se ver, mas eu amo ele. Ele pode não aceitar o meu amor, mas eu vou continuar amando. Eu não sei como vai se virar, mas eu vou amar. Porque foi assim que Jesus ensinou. Aí você fala assim, pastor, é fácil? Não é fácil porque a gente não quer negar a gente mesmo. Nós não queremos abrir mão do nosso orgulho. Nós não queremos abrir mão do nosso egoísmo. Nós queremos ser melhor do que as outras pessoas. Não aceitamos nem nos igualar ao outro. Aí fica difícil. Mas se você quer ser igual a Jesus, você lembra que Jesus se fez igual a você. Mesmo sem vocês merecerem. Ele se identificou conosco. E para ele se identificar comigo e com você, ele se fez homem. Passou por todo o processo de crescimento de um ser humano normal. Enfrentou todos os obstáculos que um ser humano enfrenta somente para simpatizar comigo e com você, para ser igual a mim e a você, somente para parecer conosco. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 18, diz assim: uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Irmão, esse negócio de dizer assim, eu não aguentei a tentação, vou dizer para você, a tentação foi tão forte que eu não aguentei, é falta de Jesus. Todos nós somos tentados, todos corremos este risco. Mas o escritor aos Hebreus diz que ele passou por sofrimento e passou por tentação. Então ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. O que isso quer dizer? Eu posso dizer para ele, Jesus, eu estou sendo tentado nessa área. Jesus, o senhor sabe, eu não quero fazer, mas o senhor sabe que eu estou, é a alma todinha, está me... A alma não, é aqui, o corpo todinho está puxando aqui. Não quero ir, Jesus. Me ajuda. Porque ele se identifica com você. Isso quer ser amigo. Isso quer ser companheiro. Isso que é amar. Porque ele quer que você seja liberto. O que está faltando? Vontade minha de vencer. O que falta? Vontade sua de vencer. De ser instrumento na mão de Deus. Deixa eu dizer para você, Deus chamou cada um de nós
E cada um de nós temos um ministério específico. O seu ministério não chega onde chega o meu. Entende? O seu ministério chega em lugares que o meu não chega. E por isso você é especial. Há pessoas olhando para você, para o seu modo de agir e de falar. Há pessoas olhando para você e depois vai dizer assim, só sendo Deus na vida dele, só sendo Deus na vida dela, para mudar tanto, só Deus. Para suportar tanto, só Deus. Para dizer não para a tentação e para o mundo desse jeito, só Deus na vida da pessoa. Um dia, estava na fila da lotérica para pagar uma água, energia, não é para jogar não, viu, irmão? Para pagar água, energia. E um irmão tinha feito um saque naquela mesma lotérica. E ele não quis conferir o dinheiro ali na frente de todo mundo, ficou meio acanhado. Pegou o dinheiro e foi para a loja de um outro irmão. E lá ele conferindo o dinheiro, passou R$100. Ele pediu o irmão para conferir, o irmão conferiu, passou R$100. Aí ele pegou os R$100 e voltou na lotérica. E disse para a moça do caixa, moça, estava errado. Ela disse, mas o senhor não conferiu aqui. Então agora não adianta mais. Ele disse, adianta, porque você me deu R$100 a mais, eu não quero, não é meu. E quando ele foi embora, o assunto era assim, só podia ser crente. Só sendo crente. Para fazer uma coisa dessa. Então, as suas atitudes mostram muitas vezes o que uma pregação não pode mostrar. Mostra que Deus está na sua vida. E por isso, Jesus fez tudo para se identificar com você, sabe por quê? Ele sabe que você pode vencer com ele. Vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura, irmãos? Oficial. A leitura oficial está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 30, 31 e 32. Eu convido os irmãos para ler aqui na projeção, que a gente lê uma versão só. Amém? Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Amém? Podem sentar, amados. Veja, amados, como Deus é maravilhoso e como Ele valoriza o ser humano. Se Deus quisesse enviar Jesus sem João Batista, ele teria enviado. Mas não, ele enviou João Batista. João Batista preparou o mundo para receber a Deus. Preparou Israel para receber Jesus, perdão. Deus usa o homem no próprio projeto que Deus tem para a vida do homem. Então, Deus se apraz, Deus se alegra em usar você para a sua própria salvação e para a salvação daqueles que estão à sua volta. Não só a sua família,
mas todos aqueles que se acercam, eles podem, através de você, encontrar Jesus. A gente prega com a nossa vida, com a nossa vivência. E João disse, olha, para que ele fosse conhecido, é que eu vim. Para que Israel soubesse quem é ele, é que eu estou batizando. Entende? Eu não sabia quem ele era, mas aquele que mandou eu batizar disse, aquele sobre quem você vê o Espírito Santo descer, é este. E eu vi o Espírito descer sobre ele. Está sobre ele. Isso nos prova o quanto Deus se interessa que eu e você sejamos cooperadores com ele na própria obra dele, em favor da redenção e da salvação do ser humano. Você nunca esteve só e nem vai estar só. A vantagem de você saber quem é você e saber quem é seu Senhor é você poder navegar calmo em águas revoltas. É você vislumbrar a bênção mesmo diante do escuro. É você ter paz quando ninguém tem paz. Saber o quanto você é amado. Saber o quanto você é querido. É poder viver num mundo tão caótico como nós vivemos. Mas cheio de coração, de alegria e de amor. Saber quem você é, lhe dá segurança de saber que amanhã, se Jesus não vier, você estará firme diante dos desafios e vencendo. É como diz o hino, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. É viver assim, amados. A nossa vida está nas mãos dele. Se você parar para meditar o quanto ele tem te livrado, como ele tem te sustentado, como ele tem te guardado, você tem muito motivo para agradecer a Deus. Amém? Veja, um homem que é superior a mim, disse João. Isso nos mostra que Jesus é um verdadeiro homem, um autêntico humano com uma vida extraordinária, impulsionada pelo Espírito Santo. João está dizendo, ele é homem, ele é um humano. Agora ele é extraordinário, porque ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Agora eu te pergunto, você pode ou não pode ser impulsionado pelo Espírito Santo? Porque ele te deu esse direito. Ele disse, eu vou para o Pai, e eu enviarei outro Consolador, alguém igual a mim, do meu tamanho, da minha forma, do meu jeito, para estar com você todos os dias. De tal forma que nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. Assim como Jesus sentiu, assim como Jesus sofreu, e sabe o que é sofrimento? O Espírito Santo sabe, né? Porque o Espírito Santo é igual a Jesus. Amém? Está aqui para isso. E a vitória, justamente é esta, é porque Jesus era impulsionado pelo Espírito Santo. Você busca
essa impulsão do Espírito em sua vida? Você dá a oportunidade para que o Espírito Santo age na sua vida? Às vezes você diz, pastor, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu nunca falei em línguas estranhas. Mas você já sentiu o desejo de orar? Isso é o Espírito Santo com você. Você já sentiu o desejo de ler a Bíblia? É o Espírito Santo. Sabe por que você está no culto aqui hoje? Porque o Espírito Santo tocou no seu coração o desejo de estar no culto hoje. E você atendeu a ele. Quando o apóstolo Tiago diz para que a gente não resista ao Espírito Santo, ele está pedindo para que a gente dê espaço e tenha ouvido para atender essas impulsões do Espírito Santo em nossa vida. Então, Jesus só viveu vitorioso como humano porque ele foi impulsionado pelo Espírito Santo. Alguém que abriu espaço para ser cheio do Espírito Santo. Nós iremos ver da próxima terça-feira, que pelo Espírito Santo ele foi impulsionado aí para o deserto. Jesus era um homem que estava constantemente em oração. Jesus era um homem que estava constantemente falando com Deus. Ele estava cultivando sempre a sua comunhão com Deus. Para mostrar que isso é possível para mim e para você. Acontece que nós temos tempo para muita coisa. Muitas vezes não temos tempo para Deus. Você não tem tempo para orar e você não tem tempo para ler a Bíblia. Às vezes tem até outra programação para você que é melhor do que o culto. Entende? Porque você não tem tempo. E depois sente tanta fraqueza espiritual que às vezes nem sabe orar. Tem gente que coloca tanto defeito na igreja, não precisa nem colocar, porque realmente ela tem muito defeito. Porque a igreja é feita de homens como eu e você. Entende? Mas são pessoas que não abrem um espaço para Deus. Porque você não vai para a escola dominical. É porque as professores ficam lendo a revista. Como é que vai ensinar sem ler a revista? Porque você não leva os seus filhos para a escola dominical. É porque você sabe, tem desculpa para tudo, irmão. Não querem Deus na vida. Depois pagam. É igual a gente está vendo um bocado de coisa rica. Gente querendo parecer gato, cobra, largato, lagartixa, sabe? E o que está acontecendo? Eu não sei onde eu errei. Errou quando você deixou de abrir espaço para Deus na sua vida. Errou quando você não teve mais tempo para Deus. Você teve tempo para tudo, mas não teve tempo para Deus. A gente encontra muita gente assim, dizendo, aonde eu errei? É uma das perguntas que a gente mais ouve. Errou porque não deu espaço para Deus. Quem não dá espaço para Deus, irmão, já sabe. Abre uma avenida para o capeta. Mas para o capetão mesmo. Entende? Então, seja uma pessoa que abre espaço para Deus. Viva como viveu Jesus. Hebreus, olha o que diz o escritor de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então ele morreu, como qualquer homem morre, mas ressuscitou ao terceiro dia para mostrar o poder de Deus. E para mostrar para mim e para você que nós podemos viver uma vida sem medo de morrer, porque aqueles que morrem com ele não morrem, vá ao encontro do Pai.
Aqueles que morrem com Jesus não morrem, apenas muda de endereço. Amém? E ainda com a esperança, não é só essa, de levantar do pó, ser ressuscitado, receber também um corpo glorioso. Essa é a vida que Ele oferece para mim e para você. Mas para oferecer essa vida para nós, Ele viveu como nós. Ele morreu, Ele teve que enfrentar a morte. Aí a gente lembra do apóstolo Paulo perguntar: para onde iremos nós, se rejeitarmos tamanha salvação? Se você rejeitar tudo isso, aonde é que você poderá ir? Vamos lá? A natureza humana de Jesus Cristo foi necessária para o seu ofício presente como sumo sacerdote, o que faz parte de seu ofício medianeiro, porquanto assim, por sua própria experiência, ele sabe quais são os sofrimentos e as fraquezas existentes no homem, estando plenamente capacitado a ajudá-los de maneira apropriada e eficaz. Veja, amados, ele teve que passar, foi necessário ele passar por essa experiência humana para ser habilitado como nosso sumo sacerdote, aquele que se oferece por mim e por você, aquele que intercede por mim e por você, aquele que está diante do Pai, dizendo assim: Pai, o Geraldo é muito difícil, o Geraldo tem muitos defeitos, mas eu morri por ele também. Eu amo. É de tal maneira que quando Deus olha para mim, olha para vocês, que são feios igual eu, ele olha, ele não vê a gente, nem a nossa feiura, ele vê Jesus refletido em nós. Entende? Ele olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus refletido em você. Jesus tomou essa natureza e ele intercede. A Bíblia diz que há um acusador e o acusador está acusando. Ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele não fez isso, ele não fez aquilo, ele fez isso, fez aquilo. Você está entendendo? Jesus diz: Pai, ele me reconhece como Salvador. Só para defender você e defender a mim. Entende? Você procura um advogado para te defender. O pastor Elisomar fica meio perturbado quando fica apurrinhando ele muito fora do serviço, né, pastor Elisomar? Que nem pode, muitas coisas ele não pode fazer, as pessoas que ele acha como advogado. Você está entendendo? Né, pastor? Então, mas você tem que pagar caro, então tem que esperar um advogado que tenha disposição de poder atender você. Um advogado público. E Jesus não, basta você dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Pai, eu nem sei orar hoje. Ó, Jesus, eu não dou conta de falar nada, mas eu estou aqui de joelho. É como a história, já contei para vocês, vocês já devem ter ouvido outras pessoas contar, diz que o zelador da igreja, quando vinha limpar a igreja, abrir a igreja, entrava um mendigo e dizia assim: Jesus, eu sou José. E ia embora. Isso se tornou rotineiro. Mas teve um dia que aquele homem não veio. E o irmão sentiu falta. 3 dias depois, o irmão foi saber o que... Não, foi atropelado. Está internado. Irmão, eu vou lá visitar. Aí o irmão foi visitar, descobriu a enfermaria onde estava. A enfermaria mesmo, né? Onde estava o José. O irmão chegou lá e disse: Ô José, eu sou o zelador da igreja, onde tu chega lá e diz: Jesus, eu sou José, eu vim ver como é que você está. Ele disse: eu estou muito bem.
Porque na hora de eu ir na igreja e dizer, Jesus, eu sou José, Jesus chega aqui e diz assim, José, eu sou Jesus. Amém? Ele conhece a sua vida, ele sabe se é seu amigo, se é seu companheiro. Irmãos, orar, sabe qual é a posição correta de orar? É um coração contrito, é um coração humilde, é um coração que ama a Deus. A gente ora de joelho, a gente ora de cara no chão, a gente ora em pé, deitado de cabeça. Qualquer jeito você pode orar. E quando a gente está desesperado, a gente ora urrando, gritando. É ou não é assim? Mas tem vezes que você não sabe orar. Sabe o que faz Deus atender a sua oração? É um coração humilde, um coração quebrantado. Não é a forma que você ora. Não é a posição que você ora. É a posição de ter Jesus aqui dentro desse coração. Entende? É isso. Ele se identifica com você assim. Ele sabe o que é o calor desse sol. Ele sabe o que é ficar sem beber água. Ele sabe o que é ficar sem comer. Jesus passou por tudo isso. Ele sabe de tudo. Por isso que ele veio ao mundo. E por isso sabe que quando Jesus diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo, olha, eu venci. Você pode vencer. Isaac, você pode vencer. Sabe, Isaac? Ele diz, Isaac, eu sou igual a você. Passei pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, e eu venci. Tá bem? Jesus te conhece, não é teoricamente. Jesus conhece você, não é como um psicólogo conhece. Jesus conhece você, não é como o médico conhece. Jesus conhece você, não é como o pastor conhece. Jesus conhece você, não é como o seu pai conhece. Jesus conhece você, não é como tua mãe conhece. Jesus conhece você melhor do que você, porque ele viveu e vive a tua vida. Por isso é muito bom estudar sobre Jesus. Aprender sobre ele. Quando a gente sabe disso, irmãos, isso nos leva a ter ousadia, certo? Para nos chegarmos ao trono da graça e dizer, Deus, estou aqui e o Senhor está me vendo, só os cacos, pedaços, quebrado, arrebentado, mas estou aqui, mas eu venho em nome de Jesus. Jesus se credenciou para isto. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim, há um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Certo? A quem é que pode mediar por mim? Quem é que pode colocar entre eu e Deus? Pedro, João, Joaquim, José? O que é? Não, só Jesus. Porque foi só ele que se credenciou, e é só ele que pode fazer isso por você e por mim. Ele não te conhece como um homem conhece outro homem, ele lhe conhece como Senhor, como Salvador da tua vida. Ele sabe das suas necessidades e ele oferece para você a solução para os seus problemas. Ele não oferece para você somente uma doutrina, ele te oferece uma vida. E não uma vida que vai cessar aqui, ele oferece para você a vida divina, a vida de Deus. Ele não chamou você somente para fazer uma caminhada, ele chamou você para andar com ele para a vida toda. Ele se oferece para ser seu companheiro, não para um dia nem para 2 dias, mas ele oferece para ser seu companheiro eterno, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque ele sabe de todas as nossas dificuldades,
melhor do que nós. Atos capítulo 4, versículo 12, Lucas escreveu: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há, só Jesus. Mas ninguém pode fazer o que ele fez, e ninguém se compara a ele. Glória a Deus. Amém. A humanidade de Cristo também é importante, porque salienta para nós o fato de que tudo quanto ele fez e residia em sua humanidade fortalecida pelo Espírito Santo. Isso significa, por sua vez, que tudo quanto ele fez pode ser feito pelos homens. Tudo quanto ele foi pode ser obtido pelos homens. E da mesma maneira, isto é, através do desenvolvimento espiritual. Tudo que Jesus fez, você pode fazer. Tudo que Jesus é, você pode ser. Desde que você dê lugar ao Espírito Santo, desde que você seja fortalecido pelo Espírito Santo, desde que você busque. Eu lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, tinha muita vontade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha 16 anos. E quando a gente foi batizado com o Espírito Santo, é aquele fogo, né? A gente quer pular todo culto, né? Eu pregava, em todo culto que eu pregava, era igual uma pipoca, pulando e batendo na mesa, né? Hoje, também, nesse corpão, como é que faz isso? Então, aquela alegria, aquele ânimo. Mas deixa eu dizer para você, está ali o irmão Neto que me conheceu assim. Mas vou dizer para você, aquela mesma alegria ainda é presente hoje. Sabe por quê? Ele não muda. Ele não te abandona, ele não te deixa. Você tem que decidir buscá-lo. Certo? A gente era instruído, busca. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. E a gente buscava, a gente orava. Os cultos de vigília, irmãos, era jovem de joelho buscando a Deus, dizendo: eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Na noite que eu fui batizado no Espírito Santo, foram 186 pessoas, 186, 196 pessoas que foram batizadas. Isso em 1982, dia 10 de abril de 1982. Você já era nascido, pastor Lorival? Já, né? Foi, né? Não é que eu sou velho, é porque o tempo passa rápido, né? Então, amados, essa mesma oferta é para hoje. É para a sua vida. É para a nossa vida. Não ficou só naquele dia. Até hoje o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. A gente bebe, a gente recebe a maneira que a gente se abre para isso. Está entendendo? Eu sou cheio do Espírito Santo do tanto que eu deixo ser cheio. É como eu pego aquela jarra de água e se eu quiser colocar só esse tanto de água, eu coloco. Mas se eu quiser encher e derramar o copo, a jarra tem água suficiente. Então, assim é o Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Jesus não deixava se esvaziar. Como humano, ele jamais deixou se esvaziar do Espírito, ele sempre estava cheio. Quando foi para escolher os discípulos, Jesus passou a noite orando. Depois que Jesus multiplicou os pães, Jesus foi orar. Os discípulos saíram, ele foi orar, depois de uma grande vitória. Mas nós queremos fazer algo grande para Deus, mas não queremos orar. E depois que a festa é boa, que a festa é abençoada, que a festa superou a nossa expectativa, a gente só sabe dizer: foi boa a festa, mas a gente não tira uma vigília de agradecimento a Deus. Faz vigília para fazer a festa, mas não faz vigília para agradecer. Jesus ensinou a buscar, mas ensinou também a agradecer. Isso é cheio do Espírito Santo. Lembrei de uma história, mas depois vou contar ela para vocês. Hoje não. Veja o que diz
O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Assim a palavra, nessa versão está dizendo a palavra, mas na versão dos irmãos diz o verbo. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória, glória do Filho único de Deus. João está dizendo, a gente viu, a gente testificou. Era o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Ele andou, a gente andou com ele. Pensa o privilégio dos apóstolos, não é? Nós andamos com ele, a gente viu ele curando, a gente viu ele libertando, a gente viu ele ressuscitando, a gente ouviu ele pregando, ele transformando vidas com as suas palavras. Era a glória do Filho de Deus que estava conosco. Aleluia! Mas hoje a glória do Espírito Santo pode estar morando em mim, no meu coração, na minha vida, na tua vida, desde que você deixe isso acontecer. Você foi escolhido para ser habitação do Espírito de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, 7 e 8. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi uma alta oferta que Jesus fez. Ele disse, eu me ofereço para isso. Amém? Eu vou me esvaziar de tudo para poder salvar o homem. Por sua livre e espontânea vontade, Cristo, por causa do amor e a obediência ao decreto de Deus, o qual em seu amor resolveu salvar a humanidade. Assim, ele se fez homem. Veja, amados, o que constrangeu Jesus a vir em salvar você foi o amor de Deus por você. Sabe? Não sei quantos anos, vamos marcar aqui um tempo, assim, vamos lá. Alguns teólogos arriscam, mas não quero arriscar, não. 4.000 anos Jesus olhando para os olhos de Deus e vendo os olhos de Deus carregados de amor pelo homem. Entende? Vendo nos olhos de Deus o quanto Deus amava o José Nunes. Vendo nos olhos de Deus o quanto Deus amava o Cariolando, e o Cariolando tocando o sereste. Entende? Ele disse, eu vou lá. Eu vou lá. Aleluia! Por esse amor eu vou lá, eu vou salvar eles, eu vou oferecer a eles uma oportunidade de vida diferente. Eu vou dizer para eles que eles podem ser diferentes. Eu vou mostrar para o mundo. Muitos pregadores gostam de usar as palavras de Isaías quando diz, eis-me aqui, envia-me a mim. É mais ou menos isso que Jesus fez. Por amar a Deus e por desejar fazer com que o decreto de Deus se cumprisse na sua vida. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Jesus deu a vida dele para comprar a sua liberdade. Tem muita gente que acha que liberdade é fazer o que quer, mas muitas vezes a gente faz o que quer e não é liberdade. Um homem que não aguenta ficar sem fumar um cigarro, ele não é livre. Ele é escravo do cigarro. O homem e a mulher que não aguenta ficar um dia sem pensar em adulterar, prostituir, ele não é livre, ele é escravo do pecado. Jesus veio para oferecer a liberdade,
para fazer de você vencedor sobre esses sentimentos, sobre esses desejos. Você não pode ser escravo nem de você. Você tem que ser livre de você. E só Jesus pode libertar você. E por isso que ele veio. E ele veio para que a gente seja livre. João 3,16, o versículo que todos nós conhecemos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desse tanto que você é amado. Só para você não perecer, nem diante dos seus desejos. Você vencer a si mesmo. E encerrando, olha, tudo quanto Cristo fez, tudo quanto Cristo sofreu e experimentou, fez-no como homem. Ele fez como homem. Ele se limitou às condições humanas a fim de mostrar o grande potencial da humanidade, quando impulsionado pelo Espírito Santo. Cristo mostrou-nos como os homens podem ser espiritualizados, assim chegando a participar de sua natureza celestial, tal como ele antes compartilhou perfeitamente da nossa humilde humanidade. Ele quer que eu e você compartilhamos também da sua vida celestial. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. O desejo do meu coração é que essas palavras fortaleçam você para o seu dia a dia e que juntos possamos viver a vida eterna que Deus tem preparado para nós. Amém? Vamos ficar em pé. Aqueles que quiserem e puderem vir à frente, venham, nós iremos orar por você, por sua